Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Começando agora o programa Palavra Acústica. Eu sou o pastor João Paulo e com muita alegria, mais uma semana estamos aqui juntos para levar um pouco da Palavra de Deus a você. Desde já, eu sempre faço questão aqui de fazer os nossos agradecimentos, porque toda segunda-feira que estamos aqui, o programa traz uma repercussão muito positiva, porque a gente recebe muitas mensagens, muitas perguntas, pessoas que certamente têm aí as suas dúvidas, né? E às vezes não tem com quem tirar essas dúvidas. E eu creio que Deus me colocou aqui na Just TV para que a gente, através do Palavra Acústica, a gente possa se conhecer, estreitar aí as nossas amizades e, acima de tudo, conhecer muitas pessoas. Então, eu quero agradecer pelo enorme carinho que o programa Palavra Acústica tem recebido aqui dentro da grade da programação da Just TV, tá bom? Um forte abraço a todos os amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo, pessoas que falam assim: pastor, olha, eu assisti o programa pela primeira vez e estou recomendando. Pessoas que nem confessam a fé cristã bíblica, mas que estão recebendo o programa como uma grande bênção dentro dos seus lares. Então, muito obrigado pelo carinho que você tem demonstrado conosco, tá bom? Eu sou o pastor João Paulo, estamos começando o programa nessa segunda-feira. Vou pedir para a nossa convidada de hoje, a doutora Dora Rodrigues, que ela é dentista e ela tem um trabalho muito interessante que nós vamos falar daqui a pouquinho. Doutora, boa noite, obrigado pela tua presença. Boa noite a todos os internautas, é uma imensa alegria estar aqui. Tá bom, tá aí a doutora Dora, que daqui a pouco nós vamos conhecer um pouco do trabalho que ela faz, um trabalho social, assistencial. Olha, um testemunho muito forte. Convide alguém aí, mande o nosso endereço na internet para alguém que você conhece, para assistir esse programa, porque creio que vai edificar vidas, tá bom? Você pode mandar a tua mensagem aqui para nós, debaixo da tela onde você nos assiste, tem um campo ali, onde você coloca o teu nome e a tua mensagem. Caso você queira fazer alguma pergunta e você não queira assinar aí com o teu nome, não tem problema não, tá? Pode só colocar aqui a sua pergunta e eu vou fazer maior questão de esclarecer talvez alguma dúvida que você tenha. Eu sempre reservo os últimos programas que nós tivemos, nós aproveitamos muito os 45 minutos com a palavra de Deus. Então eu tenho recebido muitas perguntas acerca da Santa Ceia. Pessoas falam: pastor, o senhor disse que o casamento, eu até preciso, eu não sei se hoje eu vou poder esclarecer essas dúvidas, mas eu quero também dizer para vocês que é muito importante a tua participação, porque eu não falo o que eu quero ou o que eu penso. Eu sempre, quando eu trago algum assunto aqui, uma opinião, que possa até divergir com a opinião da grande maioria das pessoas hoje no mundo, mas as minhas opiniões não partem do meu pensamento, não, partem da palavra de Deus. Então, dentro da luz das Escrituras, das Sagradas Escrituras, é que nós temos ajudado as pessoas. Como eu queria até mandar um abraço para essa irmã, se ela está nos assistindo, e ela disse: pastor, eu tenho, se eu não me engano é Val o nome dessa irmã, e eu ministrava dentro do livro de Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 66 e 67, se eu não me engano, e eu falava quando a vida das pessoas passam a estar a um fio, e a senhora disse que a vida da senhora estava exatamente dessa maneira. Sem te conhecer, minha querida, eu tenho orado essa semana toda pela senhora e eu espero que o Senhor entre e já tenha entrado com provisões sobre a tua vida. Ela disse assim: sabe, doutora, pastor, eu tenho uma vida onde eu posso conquistar tudo o que eu quero, mas minha vida está por um fio. Isso é muito triste, né? Saber que a pessoa tem tudo, talvez o que todo mundo quer, mas não tem alegria e não tem paz. Eu vou aproveitar aqui o nosso tempo. Deixa eu dar um atualizar aqui, porque a gente recebe muitas mensagens, muitas pessoas dando uma boa noite a nós, um alô. Eu gostaria que você contasse, você que está nos assistindo, algo de bom que o programa Palavra Acústica tem
edificado a sua vida, você que tem vivido uma experiência aqui conosco. Para mim é muito bom saber que a nossa presença aqui é útil. Como diz na palavra do Senhor, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele é dado somente a algo que for útil. Então eu quero crer que eu sou ungido do Senhor para ser útil à sua vida, tá bom? Deixa eu fazer apenas um comentário do que nós ministramos na noite de ontem na nossa igreja, na nossa sede. Quero mandar um abraço para os nossos irmãos, para a grande família Novo Templo, a quem nós carinhosamente chamamos como a grande família. Está aqui no livro do profeta Jeremias. Daqui a pouquinho a doutora Dora Rodrigues vai estar participando conosco desse programa que hoje promete, tá? Aqui no capítulo 8 de Jeremias, no versículo de número 20, eu ministrei dentro dessa palavra que diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos ainda. É uma palavra onde o profeta Jeremias anunciou essa palavra para o povo de Israel, que nesta época estavam afastados, como diz a Bíblia, estavam apostatados do Senhor. A apostasia, que é o desvio da fé, da crença, estava reinando nessa época no coração dos homens em Israel. E o que aconteceu? O profeta disse uma palavra que acreditamos que estava ligada a uma promessa que Deus fez lá em Gênesis. Eu vou ler também essa palavra para a gente fazer rapidamente aqui uma comparação no tempo em que acabou o dilúvio. Logo quando Noé e a sua família saem da arca e todos os animais, a Bíblia fala que ele então, no capítulo 8 também, no versículo de número 20 também, coincidentemente, então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor sentiu um cheiro suave e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes como fiz. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Dentro desta promessa que Deus fez, que essa promessa foi estabelecida assim que cessou o dilúvio sobre a face da terra, e você sabe que o dilúvio foi um acontecimento bíblico, verdadeiro, que inclusive até a ciência reconhece o dilúvio, a existência de um cobrimento de toda a superfície, de toda a face da terra por águas. A ciência já reconhece essa possibilidade de que toda a terra um dia foi encharcada. Choveu mais de 40 dias e 40 noites, transbordaram águas dos céus e da terra. Você imagina, todo ser que respirava morreu. 150 dias depois, as águas descem, Noé sai com a sua família, e a Bíblia diz que Deus faz uma promessa a Noé e todas as gerações futuras da terra, que ele nunca mais destruiria a terra como ele havia feito. Que enquanto a terra durar, interessante, que Deus está colocando um tempo para a terra durar. Não deixaria de existir nem a semente e nem a colheita, nem o inverno, nem o verão, nem o dia e nem a noite. Então quer dizer, tanto aquele que crê em Deus, quanto aquele que não crê em Deus, ambos estão vivendo debaixo dessa promessa. Mas Jeremias, um dia, usado por Deus, fala para a nação de Israel, dizendo que vai cessar o produto da terra, vai cessar o verão, e a nação ainda não estava salva. Então essa é uma mensagem dita há milhões de anos atrás para uma nação chamada Israel, e desde os dias de Jeremias até os dias de hoje, os homens têm vivido, talvez em grande parte, simplesmente ignorando o que Deus pode estar fazendo. A Bíblia fala que Deus jamais faria alguma coisa sem antes nos avisar. E o aviso talvez seja para você hoje.
Deus disse lá em Gênesis, no princípio, que a terra durará um período. Muitos estão hoje vendendo milhões e milhões no cinema com o 2012, o Apocalipse. Muitas pessoas não param nem para prestar atenção o que significa a palavra Apocalipse. Apocalipse é revelação e não final das coisas. O livro do Apocalipse é um livro de revelação. Eu quero dizer a você hoje de uma maneira muito breve, por causa do nosso tempo e por causa do nosso convidado de hoje, que a terra está durando o tempo que Deus determinou e também vai cessar todas as coisas. Mas o que importa para Deus não é o tempo da terra, é o tempo da tua salvação. Você precisa se atentar para isso. Vai passar o verão, vai passar o inverno, deixará de existir dias e noites. O profeta já disse isso há pelo menos 750 anos antes do Senhor Jesus ter nascido, que passará todas as coisas e o povo ainda não estava salvo. Medite nessas palavras, Jeremias capítulo de número 8, eu peço para que você abra aí na tua casa e leia esse capítulo todo, porque é muito interessante. Uma palavra para você hoje meditar. Deus determinou um tempo de começo e um tempo de fim. Mas o que importa para Deus são as pessoas que estarão salvas neste tempo. E pela palavra de Deus, nós cremos que o tempo do fim está muito próximo. Que Deus os abençoe nessa noite com a palavra de Deus. Muito bem, eu vou ler aqui umas mensagens que estão chegando e em seguida nós vamos entrevistar a doutora Dora Rodrigues. Ela é dentista e ela tem um trabalho muito interessante. Nós vamos conhecer um pouco da sua história, tá bom? Muito obrigado aqui, sem nome, a paz, pastor. Eu estou aqui contando que... não sei, cortou a mensagem. Se você puder mandar essa mensagem de novo, contando que parou no temudo. Se você puder continuar aí a sua mensagem, eu faço questão de reler, tá bom, querido? Deixa eu ver aqui, mais uma mensagem. Luquinha, fala meu amigão, será que sou eu? Ah, sou eu. Fala meu amigão, ó que carinho gostoso, Luquinha. Fala meu amigão, consegui ficar hoje no escritório para me alimentar na palavra do Senhor. Abraço. Ô irmão, que palavra gostosa. Você me chamar de amigão, quer dizer que você já é meu amigão. E eu passo também, a partir de hoje, te conhecer como meu amigão, tá bom? Que Deus te abençoe, viu? Esse aqui é um amigão antigo nosso, irmão Gervásio. Paz, pastor, estou aqui contando que avisei, acho que foi o irmão então que mandou a mensagem, contando que avisei todo o meu grupo do trabalho para assistir o seu programa que me edificou. Irmão Gervásio, um abraço para o senhor, querido, obrigado aí por divulgar o nosso programa. Lembrando, irmão Gervásio, acho que o senhor está até falando a respeito disso, nós temos todos os programas, desde o primeiro até o da semana passada, gravados. Quando você entra aí no site da Just, você vai lá em cima do lado direito da tela, está escrito programas, você procura ali o programa Palavra Acústica, você vai ver o programa com a Jamile, com a Dani Rizzuti, com a... já foram tantos, Néia Fernandes, o Tom Carfe, quem mais? A Lídia Moisés, tá? Você vai ver entrevistas com o Senhor Jesus, que quando não tem convidado a gente entrevista Jesus aqui. Então, obrigado, viu, irmão Gervásio, pelo teu carinho e abençoe mesmo. Olha, não para de chegar mensagens aqui. Vou ler daqui a pouquinho, mas antes nós vamos conhecer um pouco da história da doutora Dora Rodrigues. Mais uma vez, doutora, desculpa aí fazer a senhora esperar esses minutinhos que são sagrados para nós, porque a gente tem recebido aqui muito carinho realmente dos nossos internautas e a gente precisa ser prudente com eles também. Prazer em recebê-la, minha irmã. Como foi a sua conversão? Fala um pouco do seu trabalho. Só tem um testemunho com a sua filha. O programa é da senhora, pode falar. A paz, querida. Pastora, a paz. Palavra maravilhosa, né? Amém, nós não irmã. sabemos o nosso tempo de ida, né? Então o tempo é agora. Então, assim, a minha conversão, ela se deu alguns anos atrás, quando eu conheci uma missionária muito importante na minha vida. Eu estava com uma doença que se chama adenocarcinoma, que é um câncer no útero.
Então, ainda jovem, eu fiquei preocupada. Será que eu vou ter a oportunidade de ser mãe? E aquela senhora que era empregada de uma vizinha minha, veio até mim e trouxe a palavra do Senhor Jesus. E ela trouxe uma palavra de cura, de libertação. Eu fiquei um pouco confusa, porque eu não nasci num berço evangélico. Meu pai era um bandista, minha mãe católica. E eu havia estudado a Bíblia ainda jovem com Testemunhas de Jeová. Então eu fiquei um pouco confusa. Imagina. Mas fui me aproximando dela, ela me levou à igreja. E quando eu entrei na igreja, o pastor fez um apelo e falou sobre Jesus. Eu senti algo muito especial no meu coração, algo forte, tremendo. Eu levantei as minhas mãos e eu falei, é isso que eu quero é Jesus. E a partir daquele dia eu fui curada desse câncer. É mesmo, irmão. E eu tive a honra de ser mãe. Hoje eu sou a mãe da Rebeca, que tem 1 ano e meio e que é a maior alegria da minha vida. Peraí, então vamos a gente fala, vamos que nem o Chico Picadinho, vamos por partes. A sua conversão se deu, a senhora falou, era muito jovem. Com todo respeito, a senhora parece uma senhora muito jovem. Quanto tempo faz desse acontecimento até os dias de hoje? Uns 10 anos. 10 anos. Então, a senhora vem de uma família onde existiam ali outros crédulos religiosos e através da sua enfermidade, que é um câncer no útero, é isso? Câncer no útero. Quer dizer, segundo a medicina, a senhora já não podia nem ser mãe. Nunca. Né? Existe um palavrão, eu não sei o nome, quando a mulher precisa extrair o útero. A senhora sabe qual é o nome disso aí? Não me recordo. Não, agora. Mas acredito eu que para todas as mulheres jovens, talvez o maior medo é de um dia contrair um problema no seu útero e perder a chance de ser mãe. Acho que aconteceu isso com a senhora também. Sim, com certeza. Toda mulher tem um sonho de ser mãe. E eu fiquei desesperada. Eu lembro que eu estava a caminho da faculdade, eu fiquei preocupada e fiquei pensando e chorando. E eu nem havia falado para os meus pais, eu não falei para ninguém. E aquela senhora veio até mim. Só uma pergunta, te interrompendo. A senhora ouviu da boca de algum médico dizer que a senhora poderia nunca mais ser mãe? Eu tenho exames que comprovam. Tem exames? Tenho exames com o diagnóstico de adenocarcinoma. Meu Deus do céu. E quando a senhora ouviu essa notícia, o que te passou na cabeça? Eu fiquei desesperada. Só que ainda não era o tempo de eu querer ser mãe. Então, eu já pensei em adotar uma criança. Eu já tinha como o fim da história, que aquele diagnóstico era o ponto final. Mas, realmente, foi só o início. Eu tive uma outra gestação. Eu perdi o bebê no parto, porque eu tive uma pré-eclâmpsia. Sim. Então, eu tive um aumento de pressão arterial. Nessa gestação, engordei 50 quilos. Fiquei em repouso absoluto. Foi super difícil. Perdeu o bebê. Eu perdi o bebê e fiquei um pouco frustrada. Eu imagino. Mas não desisti, porque eu criei naquela palavra que eu iria ser mãe. Que eu lembro que aquela senhora falou. Que eu iria ser mãe. Que o Senhor ia me contemplar com esse presente. E eu continuei e, graças a Deus, eu tive a Rebeca e ela é linda. Tem uma foto dela. Tem. Vou pedir para o Fê colocar. É a senhora com a Rebeca ali? É a Rebeca. Olha que linda. Ali ela tem quanto tempo? Uns 7 meses, 8 meses. Hoje ela está com 1 ano e meio? 1 ano e meio. Então quer dizer, fazem quase 1 ano atrás essas fotos? Isso. Que linda. E como ela está hoje? A senhora teve alguma complicação do parto? Eu tive muitas complicações, eu fiquei em repouso absoluto. Em alguns momentos da gestação, eu tive diagnósticos ruins também. Fala um pouco sobre isso. O médico isso. falou que a Rebeca tinha uma síndrome, depois que o meu cordão umbilical não estava levando alimento para o bebê, que talvez eu tivesse que interromper a gestação. Isso deve ter sido uma notícia terrível. Ela nasceu com uma doença chamada laringomalácia, que é a má formação da laringe e traqueia. Só que falaram até na UTI, ela ficou na UTI um tempo que ela não falaria. Mas para honra e glória do Senhor, ela canta os louvores e fala bastante, é uma tagarela. Amém. Assim. Muito bem, então vamos aqui entender um pouco melhor. Jovem ainda teve um diagnóstico médico de um câncer no útero, as perspectivas futuras estariam comprometidas, Deus honrou. A senhora conheceu esse Deus maravilhoso, prometeu ser mãe, a senhora conquistou a grande vitória de ser mãe, sua filha nasce com um problema de saúde. Segundo a medicina, sua filha não ia nem falar, e hoje ela canta.
Para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É importante a gente estar aqui ouvindo isso de viva voz de uma mãe. Talvez quantas pessoas não estão lá do outro lado neste momento, com o seu coração aflito, porque também receberam um diagnóstico do médico, algo que tenha desestruturado a sua vida, as suas perspectivas futuras. Está aqui hoje um testemunho. Doutora, nós vamos ter uma pausa, porque nós temos um intervalo comercial, e quando voltarmos, eu gostaria que a senhora falasse por partes em partes. A senhora disse que estava indo para a faculdade. Logo depois vem a sua profissão, e dali vem acredito, a grande missão da sua vida, né? Sim, é verdade. Então tá bom. Você que está nos assistindo aí, o Palavra Acústica nessa noite com a doutora Dora Rodrigues, uma grande história, um grande testemunho que deve ter muito a ver com as nossas vidas também. Eu sou o pastor João Paulo, nós voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí não, que o programa hoje está muito gostoso.